Eu coloquei lá nos stories, inclusive se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é esse daqui, vai lá me seguir porque eu tô sempre por lá. Coloquei aquele íconezinho para vocês fazerem perguntas e hoje eu estou aqui para responder essas dúvidas que vocês têm sobre a minha vida, sobre o meu trabalho. Como já faz algum tempo que eu fiz o Carly Responde, a primeira versão, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem não assistiu. Hoje eu estou aqui para fazer a segunda versão, já que já faz muito tempo e chegou muita gente nova, tanto nas minhas redes sociais como aqui no canal. Hoje eu estou aqui para sanar essas dúvidas de vocês. Então, se vocês quiserem saber mais sobre mim, conhecer mais o meu trabalho, continua assistindo esse vídeo e não esquece de deixar o teu like, que é muito importante para o canal. E se você está chegando por aqui agora, tu já se inscreve no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo e fica aqui comigo para assistir esse e outros vídeos. Então, eu abri as perguntas nos meus dois Instagrams. A galera fez várias perguntas e eu selecionei aquelas que eu julguei serem mais importantes para responder aqui para vocês, que vai de fato fazer vocês conhecerem mais sobre o meu trabalho e sobre a minha vida. Então vamos lá começar a responder essas perguntas. A primeira pergunta aqui, na verdade, ele fez duas, que na verdade é uma. Então vamos lá, ele perguntou como é a vida financeira de uma fotógrafa em relação a jobs, frequência de recebimento e se dá para viver de fotografia. Então não dá para responder de forma geral como é a vida financeira de uma fotógrafa, eu posso falar por mim. A minha vida financeira no início foi bem difícil, todo mundo que está começando tem problemas porque a gente tem que investir, não chega cliente da noite para o dia, a gente tem primeiro colocar o nosso nome na praça, fazer as pessoas conhecerem a gente, para então começar a render dinheiro. E nem todo dinheiro que rende no início é lucro, é reposição. Então no começo é difícil. Hoje em dia, minha vida financeira, ela tá estável, não tão estável assim, porque eu sou autônoma. Então, eu não tenho um rendimento fixo todo mês, mas eu busco ao máximo manter um rendimento X. E esse rendimento, ele depende da minha produção, tanto nos vídeos aqui no canal, como nas redes sociais, e por trás também, com os ensaios, com os cursos. Então, eu busco ao máximo manter o meu ritmo de produção para que esse valor seja sempre parecido todos os meses, para que eu não tenha um rendimento muito abaixo do mês anterior. Então, hoje eu posso dizer que a minha renda, ela é estável. Eu consigo viver bem apenas com fotografia, já respondendo a segunda questão. Então, sim, eu consigo viver bem de fotografia, porque, assim, quando a gente fala viver bem, é pagar as contas e ainda ter dinheiro para o lazer, né? Porque não adianta você só plantar e colher, tem que ter dinheiro além também das contas. Então, por isso que eu digo que eu consigo viver, sim, só da fotografia. A próxima pergunta é: qual é a próxima viagem internacional e qual o destino? Amei essa pergunta, né? Porque eu já quero. Mas assim, eu ainda não tenho destino, eu tenho uma lista enorme de lugares que eu quero viajar. Então, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a investir no meu negócio, eu coloquei como meta que eu queria fazer ao menos uma viagem por ano. Então, eu ainda não tenho um destino certo, vai depender de muita coisa, mas eu tenho muita vontade de conhecer Nova York e quem sabe eu consiga esse ano. Para trabalho de loja de moda, o preço deve ser diferente do preço do ensaio? Eu achei interessante responder essa pergunta porque surgiu muito. Como ela foi muito frequente, eu trouxe ela para cá. Então, não tem uma regra de dizer, ó, preço de loja é diferente de um ensaio normal, mas você tem que colocar em mente que fazer um ensaio para uma loja, você vai fazer um lookbook, então serão muitas trocas de roupa, você terá que ter mais de uma modelo no cast, então vai tomar mais tempo na hora do ensaio e mais tempo na hora do tratamento. Então você tem que fazer o seu preço de acordo com esse trabalho, porque vai ser um trabalho além de um ensaio normal. Então coloque isso aí, tudo anotadinho, tudo certinho e veja o que é que vale a pena para você. Porque não adianta você fazer um trabalho e quando chegar em casa ficar estressado porque o dinheiro não valeu a pena. Então conte bem como é que vai acontecer e se vai realmente ser de fato vantajoso para você. A outra pergunta é: como desenvolver poses nas modelos tímidas durante o ensaio e como foi que eu dominei o direcionamento de pessoas? Se você está chegando por aqui agora e você não sabe, lá na minha loja tem um e-book que o nome é Direção. O link vai estar aqui na descrição e eu falo muito sobre isso, sobre essa questão de como é direcionar pessoas. Mas só para responder aqui a pergunta rapidinho, não tem uma receita, assim como tudo na fotografia, não tem nada que eu diga, ai, tem que fazer assim assado e vai dar certo para você. Mas se tem uma coisa que eu posso aconselhar,
é uma boa conversa. Você tem que conversar com a sua cliente, você tem que acalmar ela, você tem que fazer com que ela se sinta inserida dentro do ensaio. E aí sim, ela vai se sentir livre, ela vai se sentir bem, e isso vai fazer com que você também se sinta bem. Porque quando estão os dois travados, você e modelo, o ensaio não rende. Então converse com ela, conheça o que é que ela gosta nela, o que é que ela não gosta, o que é que ela está esperando desse ensaio, para você entender e para você conseguir direcionar bem. Existe alguma ordem de investimento ou vai da necessidade? Então, não existe bem uma ordem exata, mas se você quer trabalhar com fotografia, primeiro você vai ter que comprar uma câmera, cartão de memória que seja adequado para você trabalhar, e eu recomendo sempre para iniciante ter uma 50 1.8. É uma lente maravilhosa para você começar e que com certeza vai profissionalizar ainda mais as suas fotos em relação a 18-55. Depois, o investimento vai de acordo com a sua necessidade, sim, mas você tem que ter em mente que fazer investimentos inteligentes vai dizer muito sobre o sucesso do seu negócio. Então não saia comprando coisas que não tem necessidade só porque o outro tem e porque o outro falou que seria ideal. O ideal é que você pesquise e realmente relacione com o tipo de trabalho que você faz para ver se realmente é necessário ou não. Uma pergunta que rolou muito, porque eu ando falando muito sobre isso, é por que eu vou migrar para a Sony? E como foi que eu cheguei nessa conclusão? Então, gente, chega uma hora que a gente quer evoluir de equipamento, né? E eu ando pesquisando bastante sobre a Sony. Bem antes de comprar a 6D Mark II, eu já estava pesquisando sobre a Sony. Não comprei porque, infelizmente, a Sony é mais cara e na época não dava para eu comprar e eu precisava migrar para uma full frame. Então, eu decidi comprar a 6D Mark II porque era a melhor opção para mim de custo-benefício na época. Mas essa ideia de comprar a Sony nunca saiu da minha cabeça. Então, eu venho sempre pesquisando, assistindo vídeos e vi que sim, ela é uma opção maravilhosa. Eu cheguei a testar a Sony de uma pessoa que comprou, de uma fotógrafa aqui da cidade. E, cara, quando você testa, pronto, é o fim. A certeza chega. E eu gostei muito da qualidade da Sony, o funcionamento no geral, a praticidade, porque é uma câmera mais leve, é uma câmera que dá para carregar para qualquer lugar. E depois que eu fiz a viagem, que eu levei a 6D Mark II, aí foi que eu tive certeza, porque ter uma câmera menor com uma qualidade de full frame é uma coisa que realmente é bem melhor pra gente, otimiza o trabalho, faz a gente carregar menos tralha quando a gente precisa viajar. Então, com certeza, é uma opção que vai trazer benefícios para o meu trabalho. Então, é por isso que eu tô com vontade de migrar. Eu já tô com uma Sony cropada que o Lucas mandou, eu vou fazer um vídeo sobre isso e já comecei a testar e vi que sim, melhor opção, não tem para onde correr. Então, é por isso que eu quero migrar, para fins mesmo de evolução. Se você não fosse fotógrafa, qual outra profissão você seguiria? Quem tá chegando agora provavelmente não sabe, mas eu sou fisioterapeuta por formação. Eu não gosto, é um fato, quem me conhece já sabe, mas assim, hoje em dia, do jeito que eu tô, trabalhando com fotografia, que eu descobri que eu amo o que eu faço, eu não consigo pensar no que eu seria se não fosse isso. Eu gostaria de trabalhar com alguma coisa relacionada a viagens, não sei, quem sabe ser blogueira de viagem seria maravilhoso, mas eu não consigo pensar em nada além da fotografia hoje em dia, porque eu realmente me descobri. Qual foi a sua primeira câmera? Então, por essa pergunta rolou muito, então já dá pra perceber que chegou muita gente nova por aqui. A minha primeira câmera foi uma T5i e a lente que eu usava era uma 50 1.8 e eu tinha 2 cartões de memória e esse foi o meu equipamento durante 1 ano e meio. Foi o equipamento que eu construí toda a minha carreira. Então, se você está chegando por aqui agora e não sabe disso, corre lá para assistir os outros vídeos antigos depois que você assistir isso, porque tem muito conteúdo com a T5i. Uma palavra que define a mulher que você é hoje. Maravilhosa. Não tem outra. Como melhorar a minha edição? Você indicaria algum curso? Claro, eu dou aula de tratamento de imagem e você pode ter mais informações através do meu e-mail, eu vou deixar aqui na descrição. O meu curso é por temporada, eu abro X vagas todos os meses, então todos os meses eu tô divulgando lá nas minhas redes sociais, é só ficar de olho porque são poucas vagas por mês, mas você pode garantir uma se ficar sempre ligado. Como foi o processo de sair de casa? Muita gente me pergunta sobre isso, eu já prometi fazer um vídeo só sobre isso e acabei não fazendo. Mas assim, quando eu saí de casa, eu já saí com o emprego certo, eu morava só com a minha mãe, só que eu mudei para Aracaju e fui morar com os meus sogros, então no começo eu não tive tanto gasto.
Hoje a gente divide um apartamento, eu e Clisma, a gente divide as contas. Como os dois têm uma vida financeira ok, então não tem problema. Mas no começo era um pouco complicado. Por mais que os meus sogros tenham me recebido bem, não era minha casa, não era a casa dos meus pais. Então era assim complicado, até por questões financeiras que eu não tinha muita grana, eu não podia ajudar nas contas, é difícil. Então, se eu posso dar um conselho é que você pense bem, se organize bem antes de sair de casa, porque assumir contas é sempre complicado. E por mais que você economize, não tem para onde correr, porque é muita conta, é aluguel, é água, é luz, então tem as contas fixas e você é obrigado a ganhar pelo menos o fixo que você gasta por mês, então é complicado. Como divulgar o trabalho para a classe A, sendo de classe B ou C? Então é tudo questão de estudo, você vai ter que analisar, vai ter que estudar o seu público-alvo para então produzir um conteúdo que o seu público-alvo consuma. O que é que você faz para não procrastinar na vida pessoal e no trabalho? Muita gente me pergunta isso porque sabe que eu trabalho na maioria dos dias em casa. Então tem toda essa questão de, tá em casa, não tem chefe, não tem ninguém pegando no pé. Mas, gente, vocês têm que colocar na cabeça que existem metas e existe um foco. Então eu sei onde eu quero chegar e eu sei o que eu preciso fazer para chegar até lá. Então se eu ficar sempre enrolando, protelando o meu trabalho, eu não vou conseguir cumprir minhas metas. Então eu tenho isso muito definido na minha cabeça, que eu preciso cumprir X horas de trabalho para poder atingir minhas metas diárias. Mulher, tu sempre foi otimista assim na vida, tipo de cair e levantar mesmo? Nem sempre, já teve sim momentos em que eu achei que a minha vida seria sempre aquilo e eu tinha que aceitar e tudo bem, mas chega uma hora que você tem que decidir se você vai por um caminho ou se você vai por outro. Se você quer de fato mudar a sua vida, você vai ter que arriscar. Porque, na verdade, o sucesso da gente, e quando eu falo sucesso, não é questão de você ter dinheiro, de você morar bem e tudo mais. É aquele sucesso em que você realmente está feliz dentro daquilo que você está fazendo. Então, para você ter esse tipo de sucesso, você vai ter que arriscar muita coisa, você vai ter que perder muita coisa, você vai ter que tomar decisões difíceis. Então, não adianta ficar sempre achando que tudo vai dar errado, achando que tudo na sua vida é pessoal, que as coisas só acontecem com você, porque não é assim. Tudo depende do quanto você trabalha e do quanto você acredita. Como conseguiu crescer tanto em tão pouco tempo? Quem tá de fora acha que 2 anos, assim, eu cresci muito e que foi pouco tempo, mas ninguém sabe o que é que acontece do lado de cá. Tem muita coisa por trás das câmeras. Então eu trabalho muito, eu já levei muito não, eu já levei muito na cara. Então acontece muito e essas coisas a gente não compartilha tanto porque a gente quer compartilhar coisa boa. Então eu não cresci tanto em pouco tempo, eu cresci o tanto que eu batalhei para crescer, então vocês têm que ver isso que acontece por trás. Qual foi seu maior medo na fotografia? Com certeza a questão financeira. Como a gente é autônomo, a gente fica um pouco inseguro se vai ter dinheiro o mês que vem, como é que vai ser os outros meses, então tem todo esse medo. Com certeza o meu maior medo desde o início até agora é como é que vai ser o próximo mês. Você usa algum programa de finanças para administrar o seu negócio? Então, todo o meu negócio, toda a questão do dinheiro, ela é organizada em planilhas e também em planner de papel. Eu sou das antigas ainda e eu gosto de escrever tudo porque eu me sinto mais confortável e eu sinto que fica mais organizado. Então, eu uso planilhas no Drive e também uso um planner financeiro, que é um caderninho bem bonitinho em que eu organizo toda essa questão financeira. Quais câmeras você tem? Eu resolvi responder essa pergunta porque eu tô achando muito chique dizer que eu tenho 3 câmeras. Por enquanto, né? Porque eu vou tentar me desfazer de uma porque não tem pra que ter 3. Mas no momento eu tenho uma 6D Mark II, eu tenho uma T5i e tenho a Sony Alpha 6000. E aí, gente, as perguntas que eu achei mais relevante responder foram essas, para você conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Quem assistiu o primeiro provavelmente vai sentir algumas mudanças, porque eu peguei umas perguntas que também tiveram no outro. Se você não assistiu, o link tá aqui na descrição. E se você quer saber mais sobre como é meu dia a dia, minha rotina, me segue lá nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição. E ó, aquele cheirinho no cangote e até o próximo vídeo.